Você fez o seu primeiro Hello World ali em HTML e não sabe o que vem depois, o que mais você tem que estudar, que tipo de projeto você pode fazer? Ou ainda, você resolveu começar na área de programação, alguém falou pra você, começa estudando HTML, só que você não sabe como botar aquele monte de tag em prática e nem quais as tags você tem que começar a estudar primeiro. Ou ainda, você conheceu ali as principais tags, só que na hora que você foi estudar ali, você não sabe como que linka uma na outra, como que elas se relacionam para estruturar uma página. Ou ainda, você quer começar ali a fazer suas primeiras páginas web, só que você não tem como instalar nada no seu computador, nem o Visual Studio Code, nem nenhuma outra IDE, e você só pode usar o navegador? Seus problemas acabaram, porque nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como você pode montar a sua primeira página só utilizando HTML e só utilizando o navegador. Vai ser uma página simples, onde na prática eu vou te mostrar todas as tags ali principais que a gente utiliza no dia a dia, e passo a passo eu vou te mostrando para que serve cada uma das tags e como que você pode utilizar elas em conjunto para construir a estrutura de um site puramente com HTML. Aqui nesse vídeo a gente não vai tratar de CSS e estilização, a gente vai só construir a estrutura da página, mas aproveita e já comenta aqui quais outros temas relacionados a front-end, CSS, HTML e React vocês querem que eu traga aqui no canal também. Se você é nova aqui no canal, oi, eu sou Camila Santos, muito mais conhecida como Camila Code, sou Staff Engineer, desenvolvedora especialista, e programo desde 2013. Aqui no canal tem muito conteúdo sobre carreira, programação, tanto back quanto front-end e vários outros temas aqui que englobam esse universo de programação e tecnologia no geral. Já aproveita para se inscrever, deixar o seu like e aproveita para conferir depois desse vídeo todos os outros conteúdos que tem aqui no canal, que tem mais de 100 vídeos aqui de vários temas que com certeza vão ajudar a sua carreira. Sem mais delongas, bora começar. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes de um mesmo vídeo. Primeiro eu vou te explicar o que é o HTML e quais são essas principais tags e para que cada uma das tags serve. E depois a gente vai ver na prática lá no CodePen, passo a passo, como que a gente programa ali, né, aquelas tags ali, já é uma polêmica, né, que HTML não é programação, não é linguagem de marcação, mas a gente vai ver como a gente marca ali aquelas tags e estruturando elas ali para aparecer um textinho na nossa página web. Se você quiser utilizar o Visual Studio Code ou qualquer outra IDE, também vai funcionar. Aqui eu optei pelo CodePen exatamente para facilitar, para caso você não possa instalar nada, ou você só quer fazer um teste rápido ali, não tá com nada instalado também. E já fica ali a sugestão da ferramenta, que além de você poder fazer páginas simples ali com HTML, CSS e JavaScript, você também tem acesso a vários pens de outras pessoas para você se inspirar e utilizar nos seus projetos também. Me ajudam muito, às vezes, quando eu tô sem muita ideia como é que eu vou fazer alguma coisa em front, eu vou lá e olho no CodePen também. Então agora bora começar conhecendo as principais tags e para que elas servem e depois vamos pra prática. Bom, então vamos começar desde o começo falando o que é o HTML. O HTML, como eu já dei um spoiler ali, não é linguagem de programação, isso é linguagem de marcação. Então a gente usa o HTML para fazer marcações de como vai ficar a estrutura da página e dividir ali qual vai ser o cabeçalho, o título, o corpo da página, onde vai ter formulários e assim por diante. Claro que com a utilização ali de outros frameworks como React, Angular, React é uma biblioteca, né, mas enfim, tá ali no meio, Angular, Vue e tudo mais, muda um pouco a forma que a gente escreve HTML, né, muda ali os jeitos que a gente declara as tags, né, como a gente cria os componentes, mas aqui a ideia vai ser um vídeo para quem não chegou nessa parte ainda de frameworks ou vai fazer uma página bem simples e não precisa realmente de frameworks. Então eu vou falando aqui das tags, vai aparecer aqui na lateral qual que é o nome dessa tag também, e aí eu vou explicar para que cada uma delas serve, depois a gente vai ver todas elas juntas em ação numa página web que eu vou desenvolver lá no CodePen. CodePen é uma ferramenta gratuita, vocês podem criar contas, eu acho que pouquíssimas coisas nele são pagas, mas eu utilizo a gratuita desde que eu me entendo por programadora ali, desde que eu comecei na área eu uso a gratuita, eu me atende super bem. A primeira tag aqui que eu vou falar pra vocês é a tag HTML. A tag HTML, ela define o início do documento HTML, então quando você tem ali uma página web, a primeira tag que vai ter é o próprio HTML, que vai delimitar que tudo que tá dentro daquela página é uma página HTML. Além de, claro, você também salvar o seu arquivo com a extensão .html. Segunda tag que eu quero falar aqui é a tag head. A tag head, ela contém algumas informações sobre o documento, como por exemplo, qual vai ser o título da página. O título da página não é o título, tipo, você abriu a página web, apareceu escrito ali o título. O título é o que aparece ali na barrinha, na aba do navegador, sabe? Quando você tá com várias abas abertas e você consegue ver, tipo, no título alguma coisa que diz sobre o documento ali, a página que você tá vendo, igual, por exemplo, agora tá escrito YouTube ali, alguma coisa semelhante na sua página web. Essa é a função da tag head, e a tag title é especificamente para configurar qual vai ser o título. Então a gente coloca a tag head, dentro dela a gente coloca a tag title pra gente configurar que dentro do cabeçalho da página vai ter o título, e o título vai ser aquilo que aparece na aba do seu navegador. Como a gente vai desenvolver dentro do CodePen, a gente não vai abrir no navegador, porque o próprio CodePen, vocês vão ver mais pra frente, ele já tem um console onde a gente consegue ver em tempo real desenvolvendo e já aparecendo as coisas. Mas convido você
vocês a depois copiarem esse código, jogarem em alguma outra IDE e abrirem realmente a página do navegador. Eu posso fazer um vídeo aqui também contando, fazendo esse passo a passo abrindo o navegador pra vocês conferirem, que aí vocês podem ver que o que você colocar na tag title vai ser o que aparece lá na abinha no título da aba do navegador. Agora a gente vai falar de outra tag super importante, que é a tag body, né? A tag body, como vocês devem imaginar pelo nome dela, ela indica qual que é o corpo da página. Então a gente vai ter o HTML, que engloba todo mundo, a gente tem a tag head, que é o cabeçalho, a gente tem o title, que é o título da página, e o body é todo o corpo da página. Então tudo que tiver dentro do body vai ser o que vai aparecer na hora que a gente for digitar ali no CodePen ou nas suas futuras páginas web. E aí a gente entra em alguns outros tipos de tag, que são as tags de conteúdo, né? Que são tags que vão demonstrar o que aquele determinado pedaço de texto significa. Então algumas tags muito importantes são as tags de títulos, que a gente tem o H1, H2, vai até o H6. Então quanto menor o número, maior é o título. Então o H1 é aquele título enorme, H2 vai diminuir no subtítulo, subtítulo do subtítulo, até que chega num ponto que é simplesmente só um negrito ali. E aí a gente já entra no outro ponto, que é o negrito, que é a tag strong. Então com a tag strong, né, a gente já consegue ali deixar ele mais forte, o tom ali da cor, né? Então, por exemplo, se é só uma letra ali vermelha, você coloca a tag strong e vai ficar negrito mesmo, mais destacado. Toda vez que a gente quer criar um parágrafo, a gente abre uma tag P e a gente fecha também a tag P. A gente também consegue, né, você deve imaginar por todos os sites que você vê, inserir imagens em páginas HTML. Para isso, a gente usa a tag IMG, e aí dentro da tag IMG a gente consegue configurar alguns atributos, como por exemplo o SRC, que vai ser o atributo que vai indicar qual que é o caminho daquela imagem. E também a gente também consegue colocar qual que é o texto alternativo para quando não aparecer aquela imagem. É muito importante a gente configurar esse texto alternativo tanto para caso de acessibilidade, quanto também para questão de se por um acaso não carregar a imagem, vai aparecer o que está ali naquele alt. Então você deixa um lorem y, um texto aleatório. Se por algum motivo não carregar a imagem, até por questões de internet, e também pensando em acessibilidade, não vai aparecer nada, né? E também a gente trabalha com links, né? Então sempre se a gente tem links clicáveis dentro de uma página, os links eles existem por meio da tag A. Então quando a gente tem o A, ele é um link, dentro do A a gente coloca o atributo href, que indica realmente para onde que aquele link vai. Nas nossas páginas HTML, só utilizando HTML, aqui, como eu disse, eu não vou falar nada de CSS ou JavaScript nesse vídeo, mas aproveito aqui para comentar quais conteúdos vocês querem dessas outras tecnologias ali que a gente usa no front-end. A gente pode querer construir listas. Então, como que a gente constrói uma lista? Se você quer criar uma lista ordenada, a gente cria uma tag chamada OL. Se você quer uma lista desordenada, né, que não tem tipo 1, 2, 3, ou enfim, é só uma lista, um monte de item, você pode criar por meio da tag UL, que aí é literalmente unordered list ou ordered list. E aí as tags também estão aqui do lado. E aí você também pode criar tabelas, né? Teve muito tempo atrás, nos primórdios ali da web, que os sites eram praticamente só feitos utilizando tabelas. Esses tempos já acabaram, mas pode ser que você realmente queira uma tabela ali pra mostrar, sei lá, tabela de horários, algo do gênero. Então, pra gente criar a tabela, né, tipo, delimitar isso daqui vai ser uma tabela, a gente utiliza a tag table. Pra você criar linhas, colunas, dentre outros atributos, você pode utilizar as tags tr, atd e ath também. E qual que é a diferença entre elas? A gente tem a tr, que basicamente vai significar qual que é aquela coluna. A gente tem o td, que é o conteúdo daquela coluna, e a gente tem o th, que é o cabeçalho daquela coluna. Então, qual que vai ser o nome daquela coluna, digamos assim. Como eu disse, você pode fazer várias coisas mais avançadas com frameworks, mas aqui eu tô querendo trazer o HTML puro, basicão, tipo assim, seus primeiros passos. Então, você pode querer também criar um formulário, né? Pra gente criar formulário, tem algumas tags bem conhecidas. Então, por exemplo, a tag form, que é pra indicar realmente que aquilo é um formulário. A tag de input, que é onde você vai receber as informações. A tag de label, né? Que vai ser o nome ali do campo, né? Onde é que vai aparecer as coisas. E também a tag button, que é realmente pra você enviar ali o seu formulário. Agora vai ficar bem mais simples de entender tudo isso, que a gente vai na prática agora pro CodePen ver como é que você cria a sua primeira página HTML utilizando todas essas tags. Bom, então vamos criar aqui nossa página HTML. Primeiro ponto é a gente colocar o título da nossa página por meio da tag title. Então o título da página vai ser minha primeira página HTML. Aí eu fecho aqui o title. Beleza. Depois disso, a gente pode começar a colocar o conteúdo nessa página, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um H1. Oi, eu sou a Camila Code. Aí eu fecho a tag H1. Vocês podem ver que ele vai renderizando praticamente em tempo real, tá? É super legal o CodePen por causa desse ponto. Acho que facilita bastante para iniciante. E aí, se eu quiser colocar um parágrafo, seria: sou mentora e professora de mais de 3K
pessoas, ensino elas, tarará. Beleza. Aí a gente pode começar a explorar outras tags. Então, eu não vou criar todos aqui H1, H2 até o H6, porque é bem parecida a ideia, tá? Agora a gente vai explorar a parte do link, tá bom? Então, para a página do link, como tem muita tagzinha, eu vou copiar aqui um link de exemplo e vou adaptar para o meu LinkedIn. Então, por exemplo, sobre mim, coloquei uma H2. Aí, lembra que o link eu falei que ele tinha o A e o href. Então, eu posso colocar aqui, ó. Você pode saber mais sobre meu histórico profissional acessando o meu LinkedIn. Aí, aqui eu posso trocar essa URL, só o que tá aqui dentro dos maior, menor. Aí eu coloco a URL do meu LinkedIn, que inclusive quem não me segue lá, me siga. E também eu coloco aqui, em vez de MDN Webdocs, meu LinkedIn. Calma que a gente já vai passar passo a passo o que eu fiz aqui. Então a gente criou um parágrafo e dentro desse parágrafo a gente inseria o link. Só que aí eu não quero que apareça escrito, LinkedIn, Camila Santos Oliveira, piriri pororó. Eu quero que só apareça ali realmente o botão, o texto, meu LinkedIn. Aí eu vou lá e coloco esse fechamento aqui do link e o fechamento do parágrafo. Então, o que eu escrever daqui para baixo vai ser texto normal, não mais um parágrafo. Outra coisa que a gente pode fazer são imagens, né? Então, também aqui, como é muita tagzinho uma dentro da outra, eu vou copiar aqui do exemplo. E aí, eu vou pegar uma imagem do Google pra gente se basear, tá? Então, por exemplo, logo do HTML. Aí aqui eu vou pegar a imagem, mas lembra que eu falei da tag out, né? Então a tag out, o atributo out, perdão, basicamente ele serve pra gente escrever algo tanto para fins de acessibilidade, quanto caso não consiga. Então, por exemplo, ele não achou essa imagem exemplo JPG porque essa imagem não existe, né? Porque a gente tá aqui no CodePen, eu não subi nenhuma outra imagem, por isso que eu vou pegar do Google. Aí eu coloquei qual que vai ser a altura e a largura dessa imagem, para não ficar também gigantesca. E aí ele não conseguiu renderizar. Então agora eu vou pegar a URL de uma imagem e vou colar aqui. Camila, eu não quero subir imagens para colocar dentro do meu site. Você pode pegar da internet, qual que é o problema? Que ela vai demorar um pouquinho ali para carregar, obviamente, porque vai vir de um site externo para dentro do seu site. Mas aqui para fins didáticos, né, tudo mais, a gente pode pegar qualquer imagem aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, copiar o endereço da imagem. Eu copio. Aí eu vou vir aqui, ó, no SRC, colo, que eu tô mostrando qual que é a source dessa imagem. Aí eu espero uns segundinhos e pronto, tá aqui. Aí se eu quiser, por exemplo, aumentar a altura que ela tá na minha página, eu posso mudar aqui para 500 e assim por diante, tá bom? Mas vamos deixar o jeito que tava antes, tava melhor. Claro que você pode configurar essas coisas de sombra, tamanho da imagem via CSS, mas aqui novamente é para ser um projeto simples, com HTML puro, então vamos ficar assim. A próxima coisa que a gente vai ver aqui vai ser a questão das listas, tá? Então, eu vou criar uma lista. Então, eu vou criar aqui uma H4, lista das minhas habilidades. Uma lista não ordenada, tá bom? Então, eu vou fechar aqui o H4. Aí, eu vou criar aqui H4. Vou descer aqui para vocês verem. Aí, vocês viram que já diminuiu bastante a letra, né? Então, eu vou abrir aqui um UL. Então, eu tô criando uma lista não ordenada. E dentro dessa lista não ordenada, eu vou ter os itens dessa lista. Então, vai aqui, ó, lista não ordenada das minhas habilidades. Aí, eu posso não fechar a tag, porque a gente vai colocar os itens lá dentro. Eu coloco aqui o LI. Aí, aqui, claro que eu tenho outras, mas vamos aqui só pra colocar rápido, né? HTML... Tá renderizando lá embaixo, tá? Antes que vocês perguntem. HTML, CSS, fecha. Um grande problema do CodePen é que não tem autocomplete. Isso eu sinto falta da ideia, ainda mais que eu tenho o Copilot também no VS Code, então ajuda bastante. Como é que a ideia é você não ter que instalar nada, né? Então o CodePen te ajuda muito. E também, no final, eu vou até mostrar, né, uma ótima referência pra você ter ideias ali, né, realmente de como outras pessoas fizeram coisas parecidas com o que você está precisando fazer. E aqui eu fecho a minha UL.
E aqui, beleza, tá a minha lista. Camila, mas eu quero criar agora uma lista ordenada. Então, vamos criar aqui uma OL, lista ordenada do que estudar para se tornar dev front-end. Aqui eu fecho a minha OL, belezinha. E aí a gente começa da mesma forma, tipo, não fecho na verdade, perdão. A gente começa a colocar os itens, que também vai ser parecido, vai ser ali. Aí aqui vai ser bem parecido esse começo, eu vou copiar. E aí no final a gente só vai colocar aqui ali, framework, por exemplo. Eu já ia colocar React, mas vamos ser imparciais, é que eu tô estudando React agora. Em breve conteúdo de React aqui. Aí eu coloco aqui, OL, e tá pronta a minha lista ordenada também. Beleza, ele mesmo já vai colocando os ícones. Camila, eu quero que em vez de bolinha, na lista seja uma estrelinha. Aí você pode configurar isso via CSS, dentre outras ferramentas. Agora a gente vai para a criação de tabelas. Então agora a gente vai criar a nossa tabela. Eu vou começar delimitando aqui a estrutura da nossa tabela. E qual que vai ser, digamos que a borda da nossa tabela. Então, tipo, a caixinha ali que vai ficar em volta. A gente também já vai fazer a tag de fechamento da nossa tabela. Pra gente não esquecer de fechar depois e o site inteiro virar uma tabela só. Aí a gente coloca quais vão ser as colunas. Então a gente faz ali o table row. E coloca quais vão ser os títulos, digamos assim, dessas colunas, que são o TH. Então a gente vai ter o dia. A gente vai ter o dia, a gente vai ter o horário e vai ter também o assunto que, teoricamente, a gente vai estudar. Beleza? Aí depois disso a gente vai lá e fecha a nossa table row, que é a nossa TR. A partir disso, a gente já pode começar a colocar os valores. E aí, qual que vai ser a diferença das outras? As outras, em vez de a gente colocar TH, que vai ser meio que o table header, algo assim, você vai colocar só o TD, que vai ser o table data. Então, em vez de eles ficarem com negrito, eles vão ficar como se fosse um texto normal. Então, novamente, a gente vai abrir outra table row. Então, eu vou copiar aqui o TR. Só que em vez de ser TH, a gente vai colocar TD. Então, aqui vai ser TD. Automaticamente já atualiza para TD no final, maravilhoso. Então, aqui, por exemplo, no dia 3/11 que eu tô gravando o vídeo, na parte das 20 horas, você vai estudar Java. Aí a gente pode copiar aqui e fazer outra linha aqui da nossa tabela, outra table data. Então, por exemplo, no dia 4/11, às 7 horas da manhã, você vai estudar React. E assim por diante, aí vai ficando tudo já bonitinho no formato tabelado, seguindo essa borda que a gente colocou ali em cima, né? Só para realmente delimitar as beiras da nossa tabela. Agora a gente vai pro último tópico aqui do nosso site, que vai ser o formulário. E depois eu vou mostrar um ponto muito importante que eu acabei não fazendo nessa tutorial, que é exatamente a gente delimitar a parte do body da nossa página, né? Então aqui eu fui desenvolvendo, mas eu não abri a tag body. Dessa mesma forma, tava funcionando, né? Dá para aparecer aqui o corpo do site. Só que é muito importante para realmente você conseguir entender onde começa o corpo, onde é o cabeçalho, e até para facilitar na hora que você for estilizar, né? Não vamos ver nessa tutorial aqui a estilização, mas facilita muito você ter realmente as tags ali separadas. Então vamos fazer o formulário, adicionar a tag body e depois a gente vai explorar um pouco de como você pode usar o CodePen ali para ter ideias, de ver outras formas de criar a mesma coisa que você já faz hoje ou tá querendo aprender também. A parte dos formulários é uma parte relativamente simples, só que é uma parte que é muito fácil de errar. Por quê? Porque são várias abas, várias coisinhas pra gente ficar ali controlando. Então, pra não correr risco da gente errar, eu já desenvolvi aqui o formulário, mas eu vou explicar passo a passo pra vocês o que eu fiz, tá? Algumas coisas que eu ajustei também, né? Eu fui aqui na lateral do CodePen e coloquei na opção aqui de format, porque tava ficando muito tortinho ali o código, já tava me dando toque. E também um ponto que eu corrigi foi a questão da tag body, né? Então, logo abaixo da tag head, né? Então, assim como no corpo humano, né? Que a gente tem ali ó, a cabeça, né? Primeiro e tudo mais. Depois começa o corpo. Então, na página web é a mesma coisa. Então, eu fechei ali a tag head pra eu começar a tag body. E aí, lá no final, antes de encerrar a tag HTML também, a gente encerra ali com a tag body. Se você tiver um rodapé na sua página, aí igual nossos pés
que é ali no final. A gente também tem a tag footer, mas no nosso caso não vai ter rodapé não. Aqui a gente tem o nosso formulário, que se chama Meu Primeiro Formulário. Tá com a formatação feia? Sim, mas como eu disse aqui, a tutorial é HTML, não é CSS, então vamos focar no HTML. Aqui a gente tem alguns campos, né? Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é a questão da action, né? Então aqui, no caso, ele vai fazer a action de enviar esse formulário por meio de um método post. Ah, Camila, quando eu clicar no botão que eu ainda vou inserir, ele vai enviar isso pra algum lugar? Não, que a gente não tem back-end, né? Mas, se caso ele fosse enviar, ele iria direcionar esses dados pra algum lugar, seja com a lista de leads, algo do tipo ali. Então, aqui, o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês é a questão do label. Então, aqui a gente tem um campo nome, o telefone e a mensagem. Então, no caso do campo nome, a gente tem aqui o label nome, a gente tem qual que é o tipo de input, né, que é a caixinha, que é do tipo texto, então ele cria uma caixinha ali pequena de uma linha só. E a gente também coloca que ele é required, né, ou seja, ele sempre tem que vir preenchido. O nosso segundo campo é o telefone, que diferente do nome, ele é o input type do tipo telefone. Então, quando você for mexer ali pelo celular, por exemplo, ele já vai vir ali, tipo, meio que só com números pra você digitar, já vem meio que ali pré-formatado pra ser um telefone, é mais fácil também. E aí, a gente tem um terceiro campo que é mais diferente, né, que vocês podem ver que é a mensagem, que em vez de ele ser um input type, é uma text area. Então, aqui eu coloquei que ele é uma text area, ou seja, uma grande caixa de texto de 10 colunas. Se eu quiser que ela seja menorzinha, ele fica aqui só com uma. Aí ele vai diminuir ela pra ser um pouco menor. Então, se eu colocar, sei lá, 30, ele vai ficar uma caixa enorme. E também eu coloco aqui que ela é required. E aí, a última coisa que tá faltando pra nossa caixa aqui de formulário é a questão do botão, né? Então, a gente tem que ter um botão ali pra gente realmente submeter, né, enviar o nosso formulário. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio do button type. Aí esse button type vai ser do tipo submit. Ou seja, eu vou fazer a submissão, né? Eu vou enviar esse formulário, esses dados desse formulário para algum lugar. Então, eu vou colocar aqui botão type submit. E aí eu coloco que o nome desse botão é enviar. Então, eu vou fechar aqui a tag. Colocar enviar, que vai ser a label, digamos assim, o nome desse botão. E eu fecho aqui esse button para dizer que realmente, ó, a gente tem um botão aqui de enviar. Então, se a pessoa fosse preencher, ela teria que fazer aqui o envio. Só que lembra que eu coloquei que é required? Então, vai aparecer aqui que é obrigatório. Então, eu posso colocar aqui o nome, o telefone, 40028922. E eu posso colocar aqui também a mensagem, que seria o nosso famoso Lorem Ipsum, só porque é obrigatório. E aí eu conseguiria enviar, né? Mas a gente não vai enviar esse dado para lugar nenhum, né? Vocês vão ver que até sumiu a página, porque teoricamente ele ia para outra página. Ele vai fazer meio que o reload. E aí, com isso, a gente finalizou o nosso formulário. Agora, só pra gente encerrar nossa aula, eu vou mostrar um pouco mais sobre o próprio CodePay em si, que eu vejo que é um site muito útil pra gente ter ideia ali, e até às vezes pra socorrer a gente quando a gente quer aprender a fazer alguma coisa, mas que pouca gente fala muito dele quando se fala de tutoriais e de exemplos. Bom, e como eu falei, né, após agora você ter conseguido criar a sua primeira página HTML, que inclusive vocês podem abrir esse CodePay, tá? O link vai estar aqui na descrição, então vocês podem abrir e fazer um tag a tag ali junto com o de vocês. Me marquem quando vocês fizerem o de vocês. Agora a gente vai explorar o CodePay, né? Como eu disse, ele é ótimo quando você tá ali sem ideia ou quando você tá travado ali no bug, que sempre vai ter alguém que já fez algo parecido com o que você tá querendo fazer. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, por CSS Animation ou qualquer outro tema que envolva front-end, e aí você vai cair nas coisas super legais ali, que você pode ver como as pessoas fizeram. Então, por exemplo, esse daqui da deadline de 7 dias, eu achei genial, que a pessoa tá digitando e aí vem a morte atrás da pessoa. Então, eu achei bem criativo e tal. Aí você consegue ver o código aqui JavaScript, o CSS e tudo mais. A gente também pode ver outros exemplos. Então, por exemplo, esse daqui de estrelas também. Então, você pode ter várias ideias ali de como você faz. Então, esse aqui fica as estrelinhas ali caindo o tempo todo e tudo mais. Você também pode procurar, por exemplo, por menu, para você ver algumas formas de fazer uns menus diferentes. Pode procurar por navbar também. Então, você pode ter várias ideias ali de como você pode colocar as coisas no seu site. Sempre vai ter sempre o código ali disponível, né? Então, você pode se basear ali pra fazer o de vocês também, tá bom? Então, é uma ótima ferramenta ali de estudo e também pra você ter ideias ali, né? De como você faz as coisas. Então, aqui sempre no trending vai ter os que a galera tá mais favoritando, né? Então, por exemplo, esse daqui que, tipo, são vários ícones aqui que ficam meio que piscando na tela. Então, vocês veem que tem todo um código JavaScript por trás, todo um código CSS bem complexo, todos os ícones, né? Mas você pode adaptar ali, por exemplo, sei lá, fazer a logo da sua empresa em algo mais ou menos nessa mesma ideia. Também tem esse daqui, que é um efeito de cubo também. Então, você pode visualizar aqui no editor. Aí tem um efeito aqui de cubo, pra você ficar
passando aqui as coisas, você tá visualizando também, ó. Então é bem legalzinho esse. E foi tudo isso o conteúdo dessa tutorial, galera. Então, recapitulando, a gente conheceu as principais tags HTMLs, para que elas servem. A gente desenvolveu nossa primeira página web. Sim, não tem CSS, sim, não tem JavaScript também, sim. Mas, sua primeira página HTML, a gente tem que começar de algum lugar, então a gente sempre começa da HTML. E também vocês aprenderam a usar o CodePen com a ferramenta gratuita. Eu acho que a única coisa que muda do pago é a questão de você poder deixar privado, por exemplo, algo que você queira deixar privado. Então, eu sempre uso o gratuito desde que eu me entendo por desenvolvedora, desde o ensino médio ali praticamente. Sempre me atendeu muito bem. E vocês podem desenvolver códigos nele sem ter que instalar nada, então é super prático pra quem às vezes não tem notebook próprio, por algum motivo não tá podendo instalar nada também. Você pode favoritar os que você mais quer. Você também pode seguir pessoas ali que estão sempre criando algumas coisas legais também pra você ficar sempre tendo essas inspirações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita pra deixar aqui embaixo outros temas de front-end ou de back-end ou de carreira que vocês querem que eu traga aqui no canal. Se inscreva no canal, porque eu sei que sim, grande parte de vocês não são inscritos ainda. Eu estou de olho ali nas métricas todas as semanas. E não se esqueça de ativar o sininho, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, de tutorial, de carreira, de front, de back, alguma coisa. Eu sempre vou estar aqui toda semana. E todo dia também tem alguns shorts, né, que são os videozinhos curtos ali, pra vocês aprenderem sobre algum tema. Eu sou a Camila Code, obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.